Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Edu. Tudo bom? Tranquilo. Beleza. Mandei o vídeo para a Márcia aqui. Logo ela deve estar entrando. Ah, ela já entrou. Eduardo, Oi, Márcia, tudo bem? tudo bem? Tá chovendo muito, viu? Aqui deu um chuvisquinho de nada, é que eu tô fechado aqui na escola, nem vi o tempo direito lá fora, mas deu uma Aqui tá ameaçada. chovendo aquela chuvona torrencial mesmo, então a internet já é boa. Quando chove muito, fica melhor ainda. Ah, esse povo do interior é assim mesmo, né? Ah, é verdade. É duro, né? Mas, mas, Sabe o que é mas, Londrina? Londrina é uma fazenda iluminada. mas você sabe que no momento aqui agora eu também estou no interior, porque a capital fica aqui do lado, Cândido Mota, entendeu? Ah, é verdade, Cândido Mota. Isso aí é a metrópole, né? Capital é a capital da capital. É. Ah, é. Podemos começar ou vamos esperar mais 2 minutos? Ah, agora aqui no meu celular tá marcando 16h58. Deixa eu só pegar o meu roteirinho aqui, que eu deixei anotadinho aqui para eu seguir Fica certo. tranquila. Vamos fazer igual semana passada, a gente começa às 17h03, pode ser? Pode ser. Sempre já Só estou pra... vendo que tem bastante aluno aqui. Então, vamos só É. aguardar mais. Vamos fazer o seguinte, hoje vamos começar às 17h02, um minuto mais cedo. E para ver se tem os retardatários aí. Beleza. Mas, ó, se alguém quiser fazer ir fazendo alguma pergunta já, gente, pode ficar à vontade, viu? Eu tenho perguntas aqui, Márcia, de um aluno. Pode falar. Ele já está aí. Vamos lá, deixa eu Tem pegar mais gente aqui. conectando aí, ó. Oi? Tem mais alunos conectando. Hoje tem aula de matemática de novo, né? Tem. Tá. Deixa eu pegar as perguntas dele aqui. Até quero começar, Eduardo, falando um pouquinho dessa aula de matemática, viu? Não está aqui no nosso script, mas eu acho importante para eles absorverem. Eu posso passar essas dúvidas dos alunos aí? Pode. Do aluno, na verdade, tem um aluno que mandou. Eu acredito até que algumas coisas aqui, Márcia, vai fazer parte da live. Se for fazer parte, aí você fala, não, deixa isso porque eu vou falar em outro momento. Tá. Dicas de como estudar matérias que têm menos afinidade. Ele colocou aqui que no caso dele é matemática e história. Uhum. Aí ele disse assim, assisto a aula e os aprofundamentos. Se bem que não tem aprofundamento de história, mas tem de matemática. Ele colocou aqui, assisto a aula e os aprofundamentos, mas acabo não conseguindo resolver os exercícios em certos módulos. Queria saber qual é o próximo passo, o que fazer quando não consigo aplicar a teoria nos exercícios. Eu disse, Acho que eu faz disse, parte, sim, da live. Mas aí vamos fazer o seguinte: eu não sei quem é esse aluno, se eu não responder claramente durante a live essa dúvida dele, aí eu peço que ele volte a te cobrar para você me cobrar ou ele já me cobre diretamente, porque senão eu vou comer etapas, tá? tá. Ó, então como ele faz também uma pergunta de matemática, provavelmente ele está aí esse é um apoio que você está dando, é matemática básica. Na verdade, assim, a gente tem de segunda-feira às 18h15 o curso de... Bom, Márcia, desculpa interromper. Vamos fazer o seguinte, então. Boa tarde oficialmente a todos os Ai, gente, alunos. desculpa, é Estamos verdade, né? iniciando. Para vocês, me perdoem, eu estou tão empolgada que eu nem cumprimentei. Perdão, Eduardo. Não, imagina, não, é que assim, a gente... apareceu aqui que a minha conexão está instável. Caso vocês não me ouçam ou trave, me avisem, tá? Por favor. Não, é que na verdade, para o pessoal que chegou agora, a gente ia começar às 17h02. Agora são 17h02. Então a gente ainda não tinha feito a abertura oficial. Eu acho que deu uma travadinha aí, Eduardo. E
a gente pegou um gancho para tirar dúvidas. Márcia, consegue me ouvir? Eu estou te ouvindo muito mal, você está travando toda hora. Travando, isso mesmo, Lucas. Também percebi isso. Ô, Márcia. Oi. Toca a live aí. Pode começar a live, eu vou mudar de lugar aqui, e aí você pode ir continuando, tudo bem? Vou cumprimentá-los primeiro, tá bom? Porque é uma pessoa mal educada. A minha net está travando para vocês? Alguém me fale no chat. A minha, eu? Alguém me responde. Tá normal. Tá, então beleza. Gente, converse comigo, tá? Faz favor. Boa tarde, desculpem não cumprimentá-los, é porque quando eu me empolgo numa coisa, eu quero começar logo, tá? Sobre essa aula de matemática, que muitos de vocês está fazendo, né? Muitos estão, não muitos está. Muitos estão fazendo. Uma coisa bem importante, gente. Quando você tem dificuldade na matemática, você tem que tomar muito cuidado em querer assistir aula e já direto resolver exercícios, porque a tendência é meio que você se frustrar. Porque parece que na aula você entende, e aí quando você vai fazer o exercício sozinho, isso vale para todas as exatas, tá? Eu aproveitei o gancho da matemática por conta da aula que vocês estão tendo na segunda-feira, mas vale para as exatas. Entenda o seguinte, quando você não tem afinidade com uma matéria de exatas, de cálculo, você precisa assistir atentamente o que o professor fala. Então, às vezes, vocês param para fazer uma anotação. Escuta o seguinte, quando você não entende bem uma matéria, o fato de você parar para anotar, olhar para baixo para anotar, se o professor fala um x elevado a 2 lá, você já perdeu aquilo, você já perde o raciocínio. Então, façam o seguinte, olhem bem a aula, assista com muita atenção, e se você não conseguir copiar, porque o professor está fazendo o cálculo muito rápido, vai fotografando a lousa. É a melhor forma. Não para ficar copiando para desviar a atenção. Depois, na sua casa, sozinho, você copia novamente o enunciado que o professor passou, o exercício que o professor passou, o problema que o professor deu, só a parte que foi apresentada para você resolver, e aí você tenta sozinho. Então, é muito importante que quando você não sabe uma matéria, você não tem que ir direto para a resolução de exercícios. Você primeiro tem que fazer a refacção, certo? Então, primeiro você tenta refazer o que o professor fez, para depois ir para as inovações, ir para o ITA, ir para a FAMEMA, ir para a FUVEST. Então, primeiro a base. Mas se eu for resolver o que o professor já resolveu e empacar, tipo, não conseguir. Se você não conseguir, olha a resolução, tira de perto de você e tenta de novo. Mas nem que você ficar a tarde inteira tentando resolver aquele exercício até o fim sozinho. Faça sozinho, tá? Aí, uma segunda etapa conseguiu resolver o que o professor resolveu? O que você precisa fazer? Você precisa ir procurar na lista de exercícios ou na própria apostila os exercícios que são parecidos com aquele que o professor usou como exemplo. E aí você vai resolver esse. Deixa eu só tirar meu WhatsApp daqui, porque senão vai ficar apitando toda hora e me desconcentra. Então, Márcia, tô de volta por aqui, tá? Eu estava só falando para eles, Eduardo, sobre quando se tem dificuldade em matemática, nas exatas como um todo, não tentar resolver sozinho nada. Primeiro, partir de resolver novamente o que o professor explicou. É muito importante que ele primeiro saiba reproduzir, para depois saber fazer o processo sozinho. Senão, eles saem da explicação do professor, já vão querer resolver exercício da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, e aí dá um salto muito grande e vai colhendo só frustrações. Então, para as exatas, não conseguiu resolver, olha para a resolução, tenta sozinho. Não conseguiu resolver, olha para a resolução, busca outro exercício. Não fica travado em um único. Agora, persistência é importante. Você começa a resolver, nem tenta entender e já pula.
Então, façam isso com as aulas de matemática básica que vocês estão tendo aí, tá? Mesmo porque sem ela vocês não vão avançar nas outras coisas. Então, tem que saber ir devagar quando se tem dificuldade, tá? Então, esse ponto. Agora, só pegando o meu celular, eu vou começar com uma perguntinha para vocês. Não precisa me responder, mas se autoavaliem. Pensem o seguinte: como você estuda cada uma das matérias? Então, se fosse para você me escrever uma resposta por escrito, como você escreveria essa resposta? Olha, eu estudo fazendo isso, fazendo aquilo outro. Eu quero que você pense no que você faz, certo? De que forma você estuda cada uma delas? De que forma você estuda suas dificuldades? Por que isso? Porque basta o aluno começar a estudar um pouco, Eduardo, assistir às aulas com bastante atenção, fazer anotações e fazer alguns exercícios que ele vai para essa faixa aí dos 50%, 60%, 70%. Só estudar, sabe? Se dedicar. Já consegue dar esse salto. Mas quando chega nessa casa dos 65, 70, 75, às vezes alguns empacam no 80. Mas vamos trabalhar nessa faixa dos 65, 75, depois eu falo um pouquinho desse 80 aí, tá? Empaca de uma tal maneira que dá a impressão que você estuda, faz, se desgasta, cansa e vai fazer o simulado, dá o mesmo tanto de acerto. Às vezes dá uma oscilaçãozinha um pouquinho para menos, às vezes um pouquinho para mais. Isso acontece com vocês, provavelmente. Isso acontece por quê? Porque você já não é mais um estudante baby, né? Um estudante que está ali no nível 0, nível 1 e 2. Você já está para um outro nível. Então, significa que você precisa organizar os seus estudos de forma que seja uma espécie de sanduíche. Sanduíche, ishi, né? Como assim fosse uma espécie de sanduíche? Coloca no máximo 4 matérias por dia, tá? Se você é do integral, 3. Se você estuda só de manhã e tem um bom rendimento, pode colocar 5. Mas, no geral, os alunos se adaptam bem com 4, tá? É claro que aí vocês vão procurar o Eduardo, se tiver dúvida de quanto, vai respeitar a sua individualidade. Estou falando para uma massa, então eu vou falar a média. Você vai colocar a primeira matéria, uma matéria que não te dá sono. Ai, Márcia, se eu estudo à noite, pode fazer isso do mesmo jeito, só que aí você vai estudar depois que você chega em casa, você coloca 2. Sempre uma que você não tem sono, que você tem que fazer, que pensar. Então, se você gosta de gramática, põe gramática. Se você gosta de física, você não é de Deus. Quer dizer, você gosta de física, você põe física. Você gosta de química, você põe química. O fato é, coloque uma matéria que você tenha hábito de pensar, que não tenha que ler demais, para ser um tipo de aquecimento. As 2 matérias do meio, por isso o sanduíche, você vai pôr sempre a sua dificuldade. Então, se você usar 5 matérias, as 3 do meio são a sua dificuldade, certo? Para essas 2 da ponta, você coloca sempre menos tempo. E tempo, por quê? Você vai colocar 2 que você tem mais facilidade. Essa última é a que você gosta mais, sempre. Sempre você joga por último a que você gosta mais. Começar pela que gosta mais, depois ir para a segunda que gosta mais, depois ir para a terceira que gosta mais. Você não vai fazer as que você não gosta, tem dificuldade, você não vai. Você vai empurrar com a barriga. Você vai para 4, 5, 6 anos de cursinho. Imagino que não seja isso que você quer. Então, mensura. Hoje eu tive 5 aulas. Eu vou conseguir estudar 5? Mensura pelo conteúdo que você teve. Cara, eu tive hoje função do 2º grau, eu tive hoje período joanino, eu tive hoje Revolução Industrial, eu tive morfoclima lá, né? E eu tive objeto direto.
Dessas 5, qual que é a mais fodona para você? A mais assim, odeio do fundo da minha alma. Você vai colocar ela em segundo lugar. Dessas 5, qual que eu gosto demais? Faço, não, essa eu gosto. Tem gente que não gosta de nada. Quem não gosta de nada é um passo para pensar, será que eu quero mesmo medicina? Eu não gosto de nada. Você não gosta de nada, não quer nada, nada tem vontade? Talvez você não esteja maduro para enfrentar essa pegada. Talvez você não esteja com valores suficientes. Não é um valor para você, tá? Porque quando você quer, se acredita, você vai se pôr a estudar. Gosto demais a última, gosto segundo lugar a primeira, e aí você faz a intensidade. Essas que você coloca no meio, sejam 2, sejam 3, você coloca mais tempo, tá? Então, esse é um ponto. A programação que você faz. Terceiro ponto, né? Segundo ponto, desculpe, o tempo tem que ser maior para a sua dificuldade e para aquilo que você não gosta. Mas se eu não gosto de jeito nenhum, geralmente você não gosta porque você tem dificuldade. E, na verdade, eu até ouso dizer que você tem dificuldade por isso que você não gosta. Então, vive aquela briga ali. Você não gosta, você vai empurrando, não aceita entender, não se debruça de fato para aprender. A maioria de vocês é assim, tipo, não gosta de matemática, caramba, tem que estudar isso, fica reclamando e fica tendo nojo daquilo que, às vezes, dá asco mesmo a matéria. Mas aí você vai entender, cara, eu tenho que aprender isso. Então, que seja hoje. E lasca a cara naquilo ali, certo? Beleza. E as matérias que você colocou nas pontas, geralmente são as matérias que você tem mais facilidade. Então, você nunca começa pela teoria. Jamais. Não comece pela teoria aquilo que você tem afinidades e que você entendeu. Tá bom? Quando você está nessa faixa aí de aproveitamento a partir dos 60%, 50%, já não. Eu gosto demais de história. Eu entendi toda a aula do professor, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro ponto, antes de começar a estudar, você não pega caderno, você não pega anotação, você não grifa nada. Você assiste a aula com atenção e já na aula você tem que ir montando o seu resumo. O resumo que você monta tem que ser daquilo que você pensa que você vai usar futuramente. Pensa assim, ó, o caderno é meu resumo. Tem que ler para fazer um resumo. Não vai dar tempo de fazer tudo. Então, assisti a aula, fui fazendo as minhas anotações, chego em casa, abro o módulo naquela aula que teve hoje ou ontem, aí depende do jeito que você vai organizar seu cronograma. Você faz uma técnica que a gente chama de recall, ou seja, tenta relembrar cada coisa que o professor deu. Lembrança mesmo. É forçar seu cérebro, tá? Bom, o professor falou que é isso, falou que é aquilo outro. Reproduz mentalmente tudo que você se lembrar. Eu consegui lembrar muito pouco. Se você conseguiu se lembrar muito pouco, você dá uma olhada no seu caderno. Se você conseguiu lembrar um tanto razoável, você já vai direto para os exercícios. Então, se você é bom na matéria, não tem essa de, vou selecionar o roxo, vou selecionar a série amarela. Cara, se você for medicineiro, você não tem que selecionar a série naquilo que você é bom, tá? Você vai começar da primeira questão e vai fazer mais ou menos, escolhe um número para você. Eu oriento os alunos dessa faixa do Vale das Sombras aí a escolher sempre 10 questões. Pega as 10 primeiras e resolve. Resolve de que forma? Leia a questão. Lembrem-se, vocês precisam ser investigadores. Você está estudando, amigo, você não está fazendo prova. Então, você passou num vocabulário que você não sabe, procura. Vocês têm uma mania de querer entender tudo pelo contexto. Parabéns, entender pelo contexto numa prova. Ó, lindo, uma habilidade. Mas enquanto você estuda, você não pode deixar passar nada, porque você está escorregando em coisinhas pequenas. Então, eu li a frase, eu não sei o que significa corrobora. Caraca, o que é corrobora? Não ache. Alunos, estudantes, não achem quando vocês estiverem estudando. Eu acho que... Não.
não sei o que é. Você não usa celular? Você não gosta de celular? Você vai lá e Google, corroborar. Aí vai ler o que significa, vai lá em cima da palavra, escreve ou vai fazendo um glossário no seu caderno. Deixa assim, ó, para história, para geografia, sociologia, matemática, todas as disciplinas. Deixa as últimas páginas do caderno para fazer um glossário. Por quê, Márcia? Simples. Cada disciplina tem um campo semântico. Vocês devem ter estudado campo semântico em gramática com o professor. Mas campo semântico não é só para gramática. A história tem o campo de palavras que pertencem à história. A geografia, a filosofia, assim sucessivamente. Então, você precisa aprender a se familiarizar com essas palavras, com esses conceitos. E o dia que o professor dá, você lembra? O dia que você vai fazer o exercício, geralmente muito próximo do que o professor deu, você se lembra. Daí cai no simulado, você fala, puxa, o que significa isso mesmo? Aí você vai lá, olha na resolução, ou olha no seu livro e fala, ai, nossa, que burro que eu sou. Olha, significava isso. Aí você se ilude que você está sabendo. Para isso é importante esse caderno, esse glossário de cada matéria. Não sei o que quer corroborar. História, corroborar. Pode estar no texto que foi dado para você, no textinho que foi dado. Pode estar no enunciado, pode estar nas alternativas. Não sei, pesquiso, coloco no glossário. E aí você tem que ganhar o hábito de volta e meia e lendo aquele glossário para reforçar a sua memória. Lembrem-se, tudo que você faz no dia a dia tem que ser criar um mecanismo, tem que ser criar ferramentas para te ajudar a ter revisões rápidas. Muitos de vocês empacam nessa faixa dos 60, 70, 50 eu já considero, dependendo da faculdade, 60, você vai ter 50, 60, você já passa, né? Vocês empacam nisso porque a memória de vocês falha muito, e falha porque vocês acham que revisão é ficar um dia inteiro, hoje eu vou tirar para revisão. Você não revisa um dia, você revisa todos os dias. Então, pessoal que está no Vale da Sombra, você tem que aprender que hoje tem um módulo 5, mas você tem que dar uma olhadinha no módulo 3 e 4, ou no 1 e 2. Você tem que dar uma olhada. Que olhada que você vai dar? No seu caderno, para ser uma coisa rápida. Você vai olhar no seu glossário, é coisas que você vai formulando ao longo dos dias. Estudei, fiz o meu caderno da sala de aula, fui estudar, fiz o meu glossário. Semana que vem eu vou estudar o módulo 5, eu volto ou no meu glossário, ou no meu caderno, ou no meu caderno de erros, que eu vou explicar para vocês hoje como se faz, tá? Isso é revisar. É sempre antes de começar o estudo de uma determinada frente, ou após você estudar de uma determinada frente, você passar os olhos em algo que já foi dado. Então, todo dia você toma uma pílula de revisão. Anota essa informação, Eduardo. Pílula de revisão. Você já tomou sua pílula de matemática 1 hoje? Você já tomou sua pílula de história do Brasil hoje? Tá? Vocês não estão me ouvindo, gente? Eu estou ouvindo normalmente. Tá normalmente? É porque aqui você escreveu. Beleza. Não, então beleza. Tá? Então, essa questão de você todos os dias ter seu planejamento. Obrigada, gente. As suas 4, 5, 3, depende do seu tempo líquido que você programou para estudar, sempre tomar essa pílula de revisão. Tá claro até aí, Eduardo? Tá? Assim, Marcelo, se eu só tirar uma dúvida, você comentou em relação aos medicineiros de não escolher exercícios, mas eles não deveriam dar preferência para os exercícios de níveis mais difíceis? Olha, eu já tive eu tenho essa orientação com os alunos quando eles não conseguem fazer todas as matérias, entendeu? Então, por exemplo, cara, eu tô com muita matéria atrasada é outro ponto, aceite que dói menos, ela sempre vai atrasar, tá? E aí você é muito bom em geografia, e você tem que estudar muito porcentagem porque você é mau. Aí, nessa condição, sendo bom em geografia, você faz só a série roxa ou a série Enem.
Eu acho que a série Enem sempre tem que ser feita, Eduardo, tá? Independente se é medicina, se é odonto, se é direito, se é fraco, se é forte, se é maravilhoso, eu acho que a série Enem sempre tem que ser feita, porque, no geral, todo mundo faz o Enem. E aí, a série roxa. Agora, tendo tempo, medicineiro não escolhe, Eduardo. Se ele organizar e der tempo, o que eu percebo? Quando eu falo assim para o aluno, olha, se você é muito bom em geografia, faz só a série roxa. Aí ele faz só a série roxa de geografia, termina matemática e sobra tempo, mas ele não faz tudo de geografia. Então, entenda que você só vai escolher exercício série roxa, série branca, série amarela, quando você estiver sufocado, tipo assim, quais são os conteúdos que eu tenho que estudar hoje? Essa é a pergunta muito importante. Não é os que você não estudou ontem ou semana passada. É sempre o que você estudou hoje. Mas se eu tiver com um monte de matéria atrasada, você faz sempre uma lista. Eduardo, organiza assim com seus alunos. Que esse grupo, ele vai viver com matéria atrasada. Tá? Ele vai viver correndo atrás de matéria atrasada, natural. Então, é assim, ó, veio lá a Marina, cheia de matéria atrasada. Eduardo, tô com matéria atrasada. Ó, do que você tá com matéria atrasada? Ah, história, geografia, tá bom, mas o que de história? A história do Brasil. O que da história do Brasil? Vai fazendo o campo ficar limitado. Aí fala assim para a Marina. Marina, anota assim, Física 1, coloca os módulos e o conteúdo que você está atrasado. Faz uma listinha. Física 2, toda vez que vocês se atrasarem, e o planner já traz isso para vocês. Então, lá na lateralzinha tem a matéria e tem um quadradinho. Professor, você vai criando legenda, vocês têm que aprender a fazer isso. Faz um tique quando o professor já deu a matéria e coloca um ok se você fez todos os exercícios, tá? Porque aquilo você vai no dia a dia fazendo um pouquinho, daí não tem que sentar para fazer lista. Aí você vai olhar, eu tenho atrasado física, química, matemática, tal. O que você vai perceber? Matéria que é pré-requisito e matéria de recorrência. Por isso que o mapeamento é super importante. O mapeamento é para te desafogar quando você tem matéria atrasada. Então, você vai priorizar sempre o que é pré-requisito para a matéria importante ou a própria matéria importante. E os outros, Márcia? Os outros você deixa. Eu vou deixar, sim, com o coração livre de qualquer sentimento de culpa, qualquer dor. Você tinha 8 conteúdos atrasados e desses 8 conteúdos atrasados, 3 são de muita recorrência na sua prova. Então, você coloca hoje um, amanhã outro, depois de amanhã outro. Mas a matéria do dia não pode ser colocada em xeque por conta de uma matéria atrasada. Senão você vive correndo atrás. Por isso, Eduardo, quando for um aluno aí reclamar, você fala, pega o planner. O que o professor já deu de cada matéria? Se o aluno não fizer, você dá de tarefa para ele voltar e trazer para você ver. Tá? Vem com a listinha já, ó, tô com isso aqui tudo atrasado. Aí vocês definem com o marcador de texto quais as matérias mais importantes e coloca uma por dia, sem tirar a matéria do dia. Tá? A matéria do dia, aquilo que é do dia, mais importante do dia, principalmente a sua grande dificuldade, tem que ser no dia. De boa? Então, ó, como você assiste a aula já se preparando para fazer as ferramentas de revisão, como você estuda e o tempo de cada uma, a ordem que você coloca, tudo isso influencia nos seus estudos, tá? E aí vem a questão. Você escolheu 10, então eu fiz as 10 primeiras, ou eu fiz as 5 primeiras questões. Então, o que você tem que pensar? De novo, eu vou repetir bastante isso, porque vocês, afobados com o tempo, vocês pulam etapas importantes, porque vocês falam assim, eu achei que eu fosse perder muito tempo. E aí você pensa que está ganhando tempo, daí você reprova, aí você vai fazer um ano tudo de novo. Por quê? Porque você não quis fazer o que tinha que ser feito. Tá? Então, olha lá. Escolhi 5 ou escolhi 10? Resolvi. Aí que você vai olhar no gabarito. Esse negócio, eu faço uma, olho no gabarito, faço uma, olho no gabarito, faço uma, olho no gabarito, é de quem está na base da base e não sabe estudar. Nossa, eu faço isso, a partir de amanhã você não vai fazer mais. Você põe um número de questões, 5 ou 10.
Aí você se diagnostica. Como assim, Márcia? Ó, eu li a primeira questão, eu li o enunciado. Se for de resolver, eu tento resolver. Não consegui, eu pulo. Querido, você não chuta. Sabe por que você não chuta? Você não está fazendo a prova para chutar. Você está aprendendo. Então, não sabia? Deixo. Vou para a segunda. Ah, a segunda eu consegui resolver. Se era de cálculo, eu fiz o cálculo. Se era de teoria, mais ou menos por eliminação, eu consegui. Beleza. Fiz as 5 ou fiz as 10, agora eu vou corrigir. A que você não sabia, que você já deixou, você já circula. Já é um ponto que você não sabe. Mas aí eu não posso olhar no caderno? Na hora de resolver, não. Você tem que ir como se fosse fazer a prova na hora de fazer o autodiagnóstico. Por isso que sempre pega 5 ou 10, para você se autodiagnosticar. Cara, eu tinha escolhido 10 questões, eu acertei 5. Você acertou 50% perto do dia que o professor deu a aula. Aí você acha que lá em dezembro você vai lembrar dessa matéria. Não vai. Você não sabia nem agora. Que dirá lá na frente. Então, agora, se eu acertei 5, a primeira coisa que eu faço é eu trabalho com essas 5 que eu acertei. De que jeito, Márcia? Analisando alternativa por alternativa. Agora é hora de estudar. Agora é hora de consultar. Letra A, eu tenho que saber detalhadamente o que está errado na letra A. Letra B, eu tenho que saber justificar tudo que está errado. Pensa, são 5 alternativas, né? Exceto quem vai fazer somatória. Mas, no geral, são 5 alternativas. Você só tem uma certa, significa que você vai ter 4 erradas, então você tem que olhar para o erro. Para você aprender, você tem que olhar para o erro, você não tem que olhar para o acerto. Então, você tem que entender por que essa era certa. Ah, é porque eu fui por dedução. Não, agora não é hora de dedução. Dedução é hora de responder. Agora você não sabe por que aquela que está certa, por que a A está certa? Ponto de interrogação. Perguntar para o seu professor, perguntar para o monitor, perguntar para um amigo, buscar a resolução, pesquisar, se vira que você não é quadrado. Tá? Por que a B está errada? Por que a C está errada? Por que a D está errada? Por que a E está errada? Tem que saber todas. Não sabe, tem que procurar ou perguntar. Tá? Não é errado quando alguém fez uma pergunta se faz isso quando está fazendo as questões. Não é errado, mas o melhor a ser feito para você ter mais rendimento é que você escolha essa série, 5 ou 10, faça primeiro para depois ir procurando. Porque senão pode acontecer, como você está fazendo um módulo, você está lá, módulo 15, você resolve uma e faz um monte de pesquisa para essa uma. Aí quando você resolve a segunda, talvez tenha coisas que você pesquisou na primeira que tem na segunda. E aí você vai acertar. E aí você vai achar que você soube. E aí você não forçou sua memória. Então, é mais eficiente. Isso você vai olhando uma por uma se você estiver muito fraca na matéria. Por isso que agora é hora de você se perceber. Vocês não podem estudar mais tudo do mesmo jeito. Teve muita dificuldade da matéria? Faz uma questão, corrige para fazer a outra. Corrige para fazer a outra. Aí tudo bem. Quando eu falo faz uma questão e corrige, não é faz e olha o gabarito, porque senão vocês olham as respostas. Automaticamente seu cérebro vê que a letra A2 é a B. Aí você vai induzido. Mas você vai corrigindo, olhando questão por questão, você vai pesquisando. Não sei, eu vou pesquisando. Sempre deixa umas 3 ou 4 questões sem responder, para que você possa voltar, para que você tenha exercício para voltar. Então, se você não tem mais apostila, banco de questões, deixa da própria apostila umas 4, tá? Agora, se você está mais ou menos na matéria, nunca faça resolvendo, olhando. Primeiro, eu faço, corrijo, vou fazer a análise do tudo que está certo. Agora, deixa eu pesquisar o que eu não errei. Aliás, desculpe, o que eu errei. Então, a questão 2 eu errei. O que eu não sabia que me fez errar? Eu não sei o que é morfoclimático. Tá? Então, agora eu consulto o que é morfoclimático. Só que quando você consultar, presta atenção nisso. Toda vez que você precisar consultar uma parte teórica ou uma fórmula, significa que você tem que fazer uma pergunta daquilo e deixar registrado no seu caderno. Então, era a Revolução Industrial? Vocês sacaram que eu estou querendo Revolução Industrial hoje. Era a Revolução Industrial? Você vai lá onde você anotou Revolução Industrial, fez as anotações da aula, você vai fazer a pergunta. Por exemplo,
Qual foi o principal fator que levou à Revolução Industrial? Qual a principal consequência da Revolução Industrial para o capitalismo? Por exemplo, aquilo que você não sabe, que você leu, não sei geografia, o que é morfoclima, o que é fator morfoclimático, o que é fator endógeno. Então, assim, não sei, eu anoto em forma de perguntas para mim. Márcia, mas aí eu vou fazer menos questões? Vai. Você vai fazer menos questões, só que você vai ter absorção a longo prazo muito melhor, tá? Então, se você demorou 1h30 para fazer 10 questões, de boa. Deixa as outras que tem lá para outro dia, para uma revisão, para quando você errar no simulado, voltar a fazer. Agora, você foi ágil, que aí depende de cada um. Você foi ágil, faz todas. Faz todas e faz essa prática. Tá? Então, 5 primeiros, as 10 primeiras é para se autoavaliar. Se você fez 5 e errou 3, errou 4, não continua fazendo pergunta, não continua respondendo. Você já sabe, de 5, você mais errou do que acertou, aí você vai ler teoria. Aí é parte teórica mesmo. Então, você vai ter que ler com calma, estudar não é espirrar, fazer anotação, então talvez você tenha que demorar 2, 3 horas para fazer aquela matéria, por isso que você já tem que ter autopercepção ao assistir a aula. Ao assistir a aula, toda aula que você assiste, cara, toda aula que você assiste, você tem que pensar assim, ó, essa aula foi suficiente, eu entendi bem o conteúdo que o professor deu, eu achei complicado. Se você já achou complicado, você já é uma tendência de ter que ver teoria. Daí você faz o recall. Não conseguiu fazer o recall? Deixa o exercício, vai para a teoria. Mas não vou perder tempo. Você está sem base. Naquela matéria, você precisa fazer isso. E se não der para fazer o exercício? Beleza. Agora, fazer resumo é muito mais gostoso do que pensar no exercício. Então, ainda que você errou 5 de 6, ou que você tenha errado 4 de 5, ou 3 de 5, e você foi fazer o resuminho, no outro dia que você for estudar aquela matéria, volte pelo menos numas 3 questões e faça, tá? Mas se quando tiver muita matéria e eu vou conseguir fazer isso com todas? Não. Não vai. Por isso que, de novo, dessas matérias que eu tenho hoje, qual é o FDP delas? Você tem lá FDP, não é filha da puta não, tá, gente? FDP, que frequência que aquilo cai? Você põe no número, põe de 0 a 3. Cai muito essa matéria. Qual é seu nível de dificuldade essa matéria? Eu não sei em nada. Toda vez que cai eu erro. Fazer o exercício fui muito mal. Tá? Então, frequência, dificuldade e o peso. Tem faculdade que tem peso. Tipo, olha, biologia, matemática e química tem peso maior. Gramática, sociologia e literatura tem um peso maior. Então, você mede nas matérias do dia qual tem o FDP mais alto, para você escolher o que você tem que estudar de fato, tá? E se todas tivessem o FDP alto, isso vai ser muito difícil acontecer, gente. Muito difícil acontecer de todos os dias ter todas as matérias do FDP alto. Pode ser, mas é muito difícil. Se isso acontecer, daí você vai pegar sempre pela sua dificuldade. A sua dificuldade define. Todas elas têm FDP igual. A sua dificuldade define qual que você vai ficar mais tempo, qual que você vai fazer menos exercício. Então, é no dia a dia, entende, Eduardo? Que eles querem estudar tudo igual, todos os dias, e não é assim que rola quando entra no Vale das Sombras? Márcia, eu ia falar algo justamente em relação a isso. Né? Vou ficar com a carinha bem perto do computador, porque tá aqui, gente, um toró. São Pedro falou, é hoje. E tá assim, trovão, vento. É o Vale da Sombra. Então, Márcia, veja se está certo o meu raciocínio, então, até para ajudar os alunos a entenderem. Muitos alunos, os que estão aqui, são aqueles que estão, às vezes, no segundo ano de cursinho, enfim, ou os que estão no começo da jornada,
vão chegar um dia no nível faixa azul, faixa preta. Uhum. Então, todos, mesmo os que estão no início da caminhada, vale tudo que a gente está falando aqui, porque, afinal, como eu disse, eles vão passar por isso. Mas, considerando esses alunos que estão no Vale da Sombra, né, o que é o Vale da Sombra, para quem perdeu a live da semana passada, é aquele aluno que, quando ele chega com uma porcentagem até boa de acertos em simulados ou em vestibulares, tipo assim, 70%, mais ou menos nessa casa, mas para quem quer medicina em uma faculdade pública, com 70% ele não entra. E muitas vezes é mais fácil ele chegar no 70% do que sair dos 70% e ir para os 85%, 90%, que é o que vai levar à aprovação. Então, como você está, ao mesmo tempo, tão perto e tão distante, porque ele não consegue sair dali. E aí, esses alunos, Márcia, muitas vezes ficam assim, angustiados, tentando encontrar uma forma de estudar. Ah, como que eu devo estudar? Devo fazer resumo? Eu devo trabalhar leitura? Eu devo fazer flashcard? Eu devo fazer mapa mental? Eu devo focar mais em exercícios? Mas eu acredito que, com base no que você disse, ele, como você mesmo acabou de falar, né, ele não vai estudar igual para todas as matérias, muito menos para todos os conteúdos. Exatamente. Ó, quando esse aluno chega nessa fase, porque quando o aluno está mais fraco, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Quando o aluno está mais fraco, qualquer coisa que ele estuda já vai acrescentar para ele. Então, ele pode estudar tudo igual, que vai estar de boa. Agora, quando ele pode ver assim, de uma forma macro, bem generalista. Mas quando chega nessa fase, você tem que entender que você tem que mensurar, não é nem mais por matéria, você não vai falar assim, história, geografia, você não vai falar geografia do Brasil, geografia geral. Você já tem que pensar por conteúdo. Por conteúdo, tá? Então, não dá para você fazer uma definição assim muito exata. O que acontece, Eduardo, é que o aluno que já chegou nos 70%, tem matéria que o professor vai falando, ele já vai sabendo tudo que o professor está falando. Parece que ele sabe até a piada que o professor vai falar. Né? Escutou o trovão? Um raio, gente. Ô, Márcia, Eu tenho medo de chuva, sou igual o Cascão. Então, só para concluir o raciocínio. Então, o que é importante? Você entender, eu quero dar essas dicas agora, inclusive. Como que você faz quando você já sabe até a piada que o professor vai falar, tá? Tem aluno que o certo é se ele estiver gabaritando. Por exemplo, vou falar aqui um exemplo. A Maiara Pinheiro, que eu estou vendo que ela está aqui. Ela está gabaritando química, Eduardo. Você olha lá no resultado do simulado, ela gabarita. Ou ela tira 90% ou ela gabarita. Se está nessa margem de acerto naquela disciplina, o ideal é esse aluno não assistir a aula. Tá? O ideal é esse aluno, na hora dessa aula, sair para fazer exercícios dessa matéria. Porque o erro que eles cometem é cobrir um santo, descobrir um santo para cobrir outro. Então, eu estou gabaritando química, daí o que faz? Deixa de fazer um pouco de exercícios de química e vai estudar história. Ou na própria aula. Gente, você quer ver a coisa pior que existe no mundo? É você estar na sala de aula fazendo exercício enquanto o professor está explicando, porque você acha que você sabe. Isso aí, assim, ó. Quando eu vejo o aluno fazendo isso, eu já vejo, assim, número 7, 6, assim, em cima da cabeça dele. 6 anos de cursinho, 7 anos de cursinho. Querido, você nem vai aproveitar bem aquele exercício, você pode resolver de boa. Conseguir ali na hora. Mas a retenção é baixa. Porque nenhum cérebro humano é treinado para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, você não pensa, ouve, vê e fala, é tudo junto. Então, você fala assim, eu vou fazer isso aqui, porque vai que ele fala uma coisa importante. Essa é a fala deles. Aí vai que o professor fala uma coisa que eu não lembro. Então, vamos lá. Se você estiver na sala, esteja 100% ali, com muita humildade, porque o professor sabe mais do que você. Você pode ter certeza. Por mais que você saiba, o professor sabe mais do que você. Você não é melhor que ele. Em contrapartida, você tem que ter
a humildade, mas você também tem que ter autoconhecimento, cara, com todo o respeito que eu tenho com a professora Gertrudes, mas eu estou gabaritando história geral. Então, saia da aula da professora Gertrudes e vá resolver questão aberta. Entendeu, Eduardo? Ah, mas na minha prova não tem questão aberta. Então, agora que nós vamos falar para você do Vale da Sombra. O Walter está aí? Eu lembro que eu atendi o Walter no ano passado. Está aí, Eduardo? Deixa eu ver aqui. Walter? Acho que não. Oi. Tô aqui. Está aí? Ah, que legal. Lembrando de você. Você está muito nesse grupo. Então, olha lá. Se eu estou muito boa em história geral, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que resolver aqueles exercícios ali. Eu não posso negligenciar. Essa época do ano, não. Tipo, lá na revisão, você vai negligenciar alguns conteúdos. Agora, você não negligencia. Então, a professora Gertrudes, cuja matéria você é o fera, que o Walter sabe tudo história da dona Gertrudes, tá? Você estudou Revolução Francesa. Faça os exercícios da Revolução Francesa. Na hora que ela estiver dando a aula, você vai para uma sala de estudo, para uma biblioteca, alguma coisa, e resolva os exercícios de Revolução Francesa. Mas para todas as matérias que vocês são muito bons, gente, presta atenção nisso. Só faça nas matérias em que você tem aproveitamento acima de 80%. Se não, siga o ritmo do professor. Vai no embalo do professor. Você já tem que deixar impresso prova de questões abertas e prova de somatória, Eduardo. Tá? Então, por exemplo, o Walter tem ali um bloquinho de prova da UFSC, um bloquinho de prova da UERJ, questão aberta, um bloquinho da prova da FUVEST, questão aberta, um bloquinho de prova da UEM, somatória. Você tem que ter. Não para treinar a questão, é que assim, cara, se eu já sou bom naquela matéria, porque eu lembro do ensino médio, porque eu estudei já 1, 2, 3, 7 anos de cursinho, você tem que procurar agora o que você não sabe. É esse o segredo. Não é mais procurar o que você sabe. Então, onde você procura o que você não sabe? Em questão aberta e somatória. Então, você vai resolver a prova de história de 2015, por exemplo, da UFSC. Mas eu resolvo tudo? Sim, você resolve toda a prova de história. Não precisa a prova inteira de todas as matérias, mas a de história. Então, no lugar de você fazer os exercícios da dona Gertrudes à tarde, você já foi lá na aula dela e fez, porque você está bom naquela matéria. Você foi bem, você acertou bastante? Ótimo. Se você não estiver sabendo, coloca o rabo no meio das pernas e volta para a aula. Você tem que estar muito bom, tem que ter muita segurança. Tá? Aí, à tarde, quando você estaria fazendo os exercícios dela, ou à noite, ou no outro dia, você está fazendo uma prova de somatória. Por quê? Porque você já pode começar a adiantar conteúdos. Então, vamos supor, ela ensinou Revolução Francesa, Iluminismo, Revolução Industrial. Mas aí você fez a prova e viu que já cai Segunda Guerra Mundial e que você errou. Você já vai lá no planner e marca um errinho lá. Por quê? Porque você já vai estar preparado, porque o Eduardo me falou que os professores seguem aquela sequência lógica das matérias. A maioria das matérias do planner de vocês eu tentei adaptar para o livro do Koch. Tem algumas que eu não fiz isso porque eu segui uma linha mais de lógica, mas a maioria está adaptado para o livro do Koch. Então, você vai lá e vai ver na sua sequência que aula que vai ter. Ah, vai ter aula de Segunda Guerra Mundial. Porra, eu fiz uma prova em março e eu errei. Já está anotadinho, tá? Então, é legal você assistir essa aula. Mas aí, se eu errar a Segunda Guerra Mundial, eu posso olhar? Claro, você já está num nível que você pode estar adiante. Não tem problema, tá? Agora, você, porra, tô tirando 50%, 40% em história. Querido, você não queira estudar o que o professor não deu. Você não queira fazer prova. Não tem que fazer prova quem não está com média acima de 70%. Não tem. Quem está ali até 60%, 70%,
tem que ir seguindo o que o professor deu. Você tem que estudar matéria dada e matéria que está sendo dada. Você não tem que querer adiantar nada. Tá claro isso, Eduardo? Márcia, tá assim. Você sabe uma coisa que eu pensei aqui, não sei se você concorda, por isso que é importante esses alunos que querem sair do Vale da Sombra usarem o Planner, porque é uma forma deles se organizarem e se autoavaliarem, se enxergarem, como o próprio Planner chama, né, uma anamnese. Agora, esses alunos, se eles sabem, por exemplo, em média, né, 80% dos conteúdos ou 70% dos conteúdos, tá mais fácil ele identificar que ele, quer dizer, mais fácil não, né, mas mais necessário ele identificar os 30% que ele não sabe. E aí, como que ele vai identificar os... Eles têm uma dificuldade gigante de identificar o que eles não sabem, porque na grande maioria, esses alunos, o professor vai falando, para ele não é mais novidade, isso já é um bom termômetro, tipo, não é novidade aquilo que o professor está falando. Então, Eduardo, é a questão aberta que é a prova dos 9. Tá? Sim, então, assim, mas... se eu me acho muito boa em biologia, então eu tenho que começar a resolver questões abertas de biologia para ver se eu sei de fato. Porque às vezes eu tenho a ilusão da competência. Uma coisa é você responder sozinho, outra coisa é você escolher alternativas. Então, gente, para quem está nessa fase, o Walter, por exemplo, que eu cheguei a conhecer, não se prenda só à questão de X, ainda que a sua prova seja só de X, para você encontrar pontos de dificuldade. Márcia, e eu posso fazer isso numa matéria e outra não? Claro que pode. Você vai fazendo isso de ter provas impressas, os alunos muitas vezes não se organizam. Falam assim, eu vou imprimir uma prova da UFSC. Eu falo UFSC porque aquilo é um vestibular do cão, tá? UFSC, o EM, é bem conteudista. E eu falo as abertas de faculdade de ponta. Não vem com aberta de faculdade do ABC, ABCD ali, não, do PPP, papai pagou e eu passei. Não, tá? É aberta de ponta. Você vai conseguir, ali essa pergunta, não sei nem o que está perguntando. Vai procurar o termo, chama, sobre protozoários. Já anota lá que você não sabe protozoário. Nossa, mas não sabia uma coisinha. Sim, essa coisinha que pode te tirar. Tá? O que mais, Eduardo? Eu estou olhando toda hora no celular, mas é para ver o tempo e para ver o que eu preciso falar. É justamente essa autoavaliação do que eles não sabem, esse pessoal do Vale da Sombra, né, que é importante. Ainda estamos no começo do ano, então vocês têm que entender que vocês têm que trabalhar forte nisso agora. O que eu ainda não sei? E quando chegar esses conteúdos, né, ao longo do ano aí, eu estudei um assunto hoje que eu vi que eu não sei, porque eu fui fazer exercício e tive dificuldade. Tenham calma, vão colocando isso nos finais de semana ou durante os dias da semana, quando façam um planejamento que permita essas revisões. E eu já quero aproveitar, Márcia, e jogar uma pergunta aqui de uma aluna para você em relação a isso também. E principalmente vocês têm que lembrar o seguinte, vocês vão ter muitas semanas de revisões esse ano ainda. O ano está no começo. Então, além das revisões de final de ano, lá no nosso calendário estão previstas mais outras semanas de revisão ao longo do processo. Ou seja, isso que vocês não sabem, vocês vão ter muito tempo para bater em cima. Só que Eduardo, se vocês não souberem... Oi? Eles não podem contar e nem responsabilizar o colégio, porque muitas vezes eles acham que esse período de revisão, essas aulas de revisão, elas vão ser milagrosas. Aí ele não viu pistilica nenhuma, ele não viu, ele não teve a visão, daí quer fazer a revisão. Oi? Não, tá? Márcia, eu falo assim que esses alunos do Vale da Sombra, eu penso que para eles a revisão não vai ser nem o contar com o professor. Claro que eles devem, mas assim, ele não sabe se o professor vai revisar aquilo que o aluno não sabe. Então, ele tem que usar aquele tempo e considerar que naquele período não vai ter matéria nova sendo dada. Então, não vai ficar matéria acumulada. Por isso que é tudo na ponta do lápis. Gente, acredite em mim. São 25 anos trabalhando com vocês. É tempo suficiente. Muitos de vocês ainda estão longe dessa idade. Né? A maioria de vocês fica só na sensação. Seja para estudar, na profissão, na vida, não fique na sensação. A sensação te dá muito mais medo
e te apavora, te dá ilusões. Ela faz duas coisas, ou ela te engana, ou ela te ilude. Engana porque você acha que está sabendo e não está, ilude porque às vezes você sabe mais do que você pensa. Tudo anotado. Planner, gente, ó, faça o planner ser sua ferramenta, tá? Tudo anotadinho. E aí vem uma questão importante, Eduardo. Os simulados, depois até a gente conversa em off como orientar os professores nisso, tá? Mas os simulados, vocês não devem faltar nenhum. Mas só se estiver muito doente. Vocês têm mania de marcar tudo no dia do simulado, para fugir dele. Não foge, não. Você tem que ir olhando a sua evolução. Cara, se eu estava fazendo 30%, estou fazendo 35%, é evolução. Em tal matéria, eu estou crescendo, em tal matéria, eu não estou. O resultado é seu. Então, você anota a porcentagem de erros e vai estabelecendo metas e vai olhando assim, ó, o que eu errei? Eu errei por quê? Porque se você não fizer análise dos seus erros de simulado e dessas provas que você faz, assim, você mesmo cria seu simulado, então pega uma prova e vou resolver. Lembrando, parênteses de novo, só pega a prova para resolver quem está acima de 70% geral, tá? Se não, fica estudando as matérias que o professor está dando só, ou já deu. Não queira fazer prova, não queira. Você só vai se estressar e se frustrar. Prova é para provar. Você vai provar que você não sabe. Não é verdade? Então, acima de 70. Se der para você fazer uma prova pelo menos uma vez por mês, uma prova anterior de alguma faculdade, é ótimo. Se não, vá no ritmo do professor. Mas eu errei. Geralmente tem 4 motivos para o erro do aluno. Não seja inocente nem bobinho, tá? Um motivo é emocional. Daí não é o Eduardo, não é a Márcia, não é o Coque de Assis. Se você está errando muito porque você fica desesperado, porque você entra em paranoia, é porque você não está bem preparado. A maioria das vezes é porque não está bem preparado. Tá? Aí dá tudo quanto é coisa. Um ou outro é algo patológico, sofre de ansiedade compulsiva, é psicólogo, é psiquiatra. Não queira negar. Você tem que estar bem emocionalmente também, tá? Mas o que eu percebo nos meus anos de acompanhamento? Que a maioria erra porque não sabe, mas não quer ver isso. Então, a maioria é por falta de conhecimento. Márcia, como eu sei se era por falta de conhecimento? Vou falar uma pergunta que um aluno me fez ontem. Tinha uma questão que falava, eram dois teóricos, Darwin. Você é de biologia, Eduardo? Darwin e qual que é o outro? Lamarck. Tem o Darwin Lamarck. E o outro. Isso. Lamarck. Aí ele falou assim, Lamarck. Ele falou, Márcia, eu sabia Darwin, mas eu não sabia Lamarck, mas eu sabia toda a questão. Uai, você acertou porque você chutou. Foi por exclusão, mas você não sabia Lamarck. Se você não sabe, você chutou, você considera que você errou. Então, você não sabia Lamarck. Não é bobeira. Não é descuido. Não é. Se você não sabe, você tem que saber sozinho. Tipo, rotação, translação, qualquer qual mesmo, você já não sabe. Porque quando você olhar, você vai falar, é isso. Não foi você. Não se engane. Então, é falta de conhecimento. Segundo ponto, é falta de tempo. Um monte de vocês vai fazer prova, aí vocês falam assim, eu estava indo também, Eduardo, mas ficou sem fazer 20. Aí eu chutei as 20 últimas. Seguinte, quem sabe também sabe fazer dentro do tempo. Então, o tempo é importante. Se você está esbarrando no tempo, quem não está sabendo direito a matéria não tem que se preocupar com o tempo, tem que se preocupar com saber, para depois se preocupar com o tempo. Uma coisa de cada vez. Agora, quem está esbarrando no tempo é que está precisando treinar mais. Tem que marcar cronômetro. E principalmente, senhores, não usem calculadora para resolver nenhum exercício. Nenhum. Mas eu ganho tempo. Daí lá na prova você não consegue. Tá? Então, é na raça. É na raça para você ir treinando o tempo.
Então, ó, falta de conhecimento, falta do tempo e desatenção, que é a bobeira. Aí, assim, não li a questão inteira e já concluí. Era para somar, eu diminuí. Eu não vi que estava escrito exceto. Isso é desatenção. Então, para cada questão, você tem que aprender a marcar qual é seu erro. Então, tem um campozinho escrito observação. Meu, se você errou, coloca lá, observar a palavra exceto. Coloca lá, a fórmula não sei o que lá. Se você fizer um caderninho de erros, se você for anotando o que é, ou no próprio simulado, o que te levou a errar, você vai ganhando percepção e, principalmente, você vai começando a observar. Nossa, ó, toda vez que aparece esse tipo de enunciado, eu erro. Nossa, ó, toda vez que aparece essa matéria, eu erro. E aí você vai trabalhar em cima dos números, tá? E aí, eu já vou responder a Natália, que tem uma pergunta ali. Faça um caderno de erros, gente. É outra ferramenta de revisão imprescindível, tá? Como é esse caderno de erros, Márcia? É assim, pega um caderninho em brochura, aqueles fininhos, sei lá, gente, papel higiênico, vocês que sabem. O fato é, cada questão que você errou do simulado, então a questão 1, você lê a questão 1 e você identifica a matéria. Então você coloca lá, descobrimento do Brasil. Questão 1, descobrimento do Brasil, história. Às vezes tem 2 conteúdos, descobrimento do Brasil e sociedade açucareira. Você vai fazendo perguntas sobre a questão. Então, você lê a questão A, formula uma pergunta. Lê a questão B, formula uma pergunta. Lê a questão C, formula uma pergunta. Aprenda a perguntar, tá? Então, você vai fazer uma listinha de perguntinhas para aquela questão que você errou ou chutou. Mas, se for perguntinha muito óbvia, é óbvia hoje, vai ser óbvia em dezembro? Então, se você faz o caderno de erros, você vai ter mais uma ferramentazinha para você revisar matérias que já foram de uma forma mais rápida, que é o quê? Ler essas perguntinhas e tentar responder. Ler essas perguntinhas e tentar responder. Então, você tem que aprender. Hoje eu vou corrigir um simulado? Ótimo. Primeiro eu volto no caderno de erros e dou uma lidinha nas perguntas que eu tinha lá. Agora eu corrijo o simulado e anoto os meus erros e vejo as respostas. Então, vai criando ciclos. Faça o domingo, por exemplo, ser um dia de correção, de analisar erro. Se você teve simulado, você vai analisar os erros e montar as perguntas dos seus erros no seu caderno. Se não teve simulado, você vai voltar nas matérias que você estudou na semana e vai rever os seus erros. Mesmo que você tenha feito 4 questões, errou uma, volta no seu erro, faz mais umas 2 ou 3. O domingo é dia de erro. Para vocês que estão no Vale da Sombra, o domingo é dia de erro. Beleza? Tem alguma colocação para eu responder a da Natália agora? Pode responder a dela, por favor. Tá, a pergunta dela. Eu vou ler, tá, Natália? Márcia, eu fiz um cronograma que inclui no final do dia, depois de concluídas as matérias do dia, entre 10 e 20 questões de exatas. A minha dificuldade, de qualquer assunto. Assim, eu sinto que vou revisando assuntos e percebo que não guardei. Natália, se ela é sua principal dificuldade, isso é uma boa estratégia. Só que uma coisa que eu quero que você tome um pouquinho de cuidado. Se você pegar algumas questões diferentes para fazer e, eventualmente, tiver uma questão que você ainda não estudou, se é uma matéria que você tem dificuldade, não se apavore com aquilo. Se não é matéria que você estudou, você deixa. Tá? Você só tenta adiantar a matéria, Natália, daquilo que você é boa. Naquilo que você está insegura ou que tem dificuldade, vai sempre no ritmo do professor e naquilo que você já fez, inclusive para treinar. Esse método que você está usando é muito bom, principalmente porque se você tem dificuldade na matemática, é importantíssimo que você repita exercícios, tá? Márcia, mas eu já fiz esse exercício, não tem problema. Crie um exercício script para cada conteúdo. Por exemplo, você pega a física, você vai ver que vai ter uma questão que geralmente é comum. Olha, nossa, o ônibus subiu, não sei quanto, com a velocidade, não sei o que lá. Faça de novo aquela questão
Não para você aprender, mas para você memorizar o percurso. Se chama técnica script. Então, você pega um exercício de cada matéria e repete ele várias vezes. Então, você pode fazer isso com a matemática. A ideia é memorizar o percurso dele. Tá? Então, deixa eu ver o que ela falou assim. Ó. Já é meu segundo ano de cursinho. Você acha que é uma boa ideia para ser dos 70%? Claro que é uma boa ideia. Desde que você respeite a sua dificuldade, como eu já falei no começo, tá? Não tem como você sair dos 70% se você só ficar na apostila. Não vai sair. Não vai. Não vai, Eduardo. Se ele chegou ali, ó, 70%, principalmente para quem já tem mais de um ano de cursinho. É na matéria que você é boa fazer uma coleçãozinha de somatória e questão aberta. Terminou o exercício do dia? Terminei. Vou para essas matérias aí de complemento. Fiz história. Ótimo. Faz uma prova só de história. Não estou falando nem para você fazer a prova inteira. Estou falando, ó, pega a parte de história da FUVEST e faz de questão aberta. É isso, tá? Você tinha alguma pergunta para falar, Eduardo? Não, eu só ia complementar em relação a essa pergunta da Natália, que dificilmente os alunos fazem, que se for considerar, tem 20 exercícios propostos por módulo, mais os exercícios extras que tem na apostila lá na parte de sala de aula, enfim. Então, vai fazendo os exercícios de exatas, mas dos módulos que já foram vistos esse ano, né? Mas eles têm um estoque bom de exercícios, porque eu duvido que tenha alguém fazendo mais de 120 exercícios por dia, né? Então, não vai faltar. Não é quantidade que faz, não é quantidade que faz sair de 70%. É a qualidade do seu estudo. Então, é você saber justificar todas as alternativas. É você viu que você identificou todas as alternativas. É igual a fase de videogame, gente. Você chegou nos 70%, se você só ficar fazendo exercício da apostila, por melhores que sejam, você vai continuar tendo 70%. Porque não existe apostila nenhuma que venha uma quantidade grande de somatória e uma quantidade grande de questões abertas. Por quê? Porque todo o material que existe no planeta vai ser para a média. Ou seja, você vai ter o aluno muito fraco, é uma parcela pequena, você vai ter uma parcela pequena de aluno muito bom, acima de 70%. A maioria está nessa massa. E todo o material apostilado, todo é feito para essa massa, para evoluir esses alunos que estão lá embaixo e esses que estão no meio. Então, quem está aqui na ponta, aqui em cima, tem que ter mais responsabilidade de caminhar sozinho. Então, deixe impresso somatória, deixe impresso somatória e questão aberta. Você tem que saber na questão aberta, sobretudo matéria que já foi dada esse ano. Se eu não sei na questão aberta, vai estudar, que algum buraquinho teve ali. Beleza? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu já falei tudo que estava no meu roteirinho aqui. Tá. Tem uma coisinha ainda. Mas eu quero abrir para perguntas, porque daqui a pouco eles saem, né? Depois a gente pode continuar mais um pouquinho, mas aqueles que tiverem o curso de matemática é bom ir para o curso. Márcio, tem uma pergunta aqui, ó, acabaram de colocar. Eu fico muito apavorada e acabo errando por desatenção mesmo. O que fazer para ficar mais tranquila antes da realização de uma prova ou simulado? Ó, quanto mais você treinar, menos você vai ficar desesperada. Tá, Mayara? O que acontece? É igual dirigir. Todo mundo que já começou a dirigir sabe que as primeiras vezes que a gente pega o carro, a gente sente um pouco mais de ansiedade e você tem que pensar, tipo, nossa, agora eu tenho que ligar, agora tem que pisar aqui, agora tem que mexer ali, agora tem que olhar cá. Com o tempo, isso fica mecânico, você faz e não percebe. Quanto mais você fizer exercícios, estudar, treinar, é isso mesmo, Karina, mais você vai se sentir segura. Muitas vezes, desculpa agora o sincericídio que eu vou cometer, mas muitas vezes vocês se escondem por trás de errar porque ficou nervoso. Aluno bom mesmo, ele pode errar uma ou duas porque ficou nervoso.
mas ele não vai errar um monte, porque ele falou, não existe isso. Então, se você fica muito apavorada, significa que você precisa fazer mais provas, significa que você precisa fazer mais simulados e que você precisa entender que faz parte do processo errar e aceitar isso. Provavelmente você se cobra o acerto demais. Se chama simulado, não é a prova, não vai valer nada. Ele vai valer para você usar ao seu favor. Então, trabalha isso na sua cabeça, tá? Porque não é falta de treino. A Karina colocou ali, se habituar com a realidade de sentar, ver o tempo correndo. Exatamente, é simular. Quanto mais você fizer, mais mecânico vai ficar para você. E detalhe, dona Maiara, pessoas que têm esse perfil de ficar desesperado, geralmente para evitar esse desespero, foge, então não faz. No dia morre o cachorro, tem autoescola, tem dentista, marca psicólogo, o cachorro morreu e o irmão jogou Todd no papel. Autossabotagem, bem isso. Então, entenda que você é responsável por sua aprovação. Quanto mais você se negar a encarar a realidade, mais vai demorar. Encara, Karina. Karina não, é Natália. Encara. É encarar. Ai, mas não consigo de jeito nenhum. Então, repensa. Repensa os seus valores e o que você quer de fato para a sua vida. Beleza? Porque a vida é feita de provas. Parece frase de caminhão, mas é. Mais perguntas? Márcia, voltando um pouco para aquela pergunta lá do início, que você disse, provavelmente eu vou responder, mas vamos voltar aqui. Então, só para fechar essa. É um aluno que tinha me mandado uma mensagem, né, durante a semana, querendo dicas para estudar as disciplinas que ele tem mais dificuldade. Né? Então, a matemática foi uma que ele falou, eu imagino que eu tenha dado várias dicas sobre essa forma de estudar, de repetir, de ter o exercício script. A outra que ele falou é a história, não é? Isso. É que ele falou assim, eu estudo, assisto aprofundamento, faço tudo, mas tem alguns módulos que eu não consigo acertar o exercício. Desculpa, você repete que eu não te ouvi. Tem alguns módulos? Não, é que ele disse assim, que eu acho que de maneira geral ele quis dizer assim que ele está fazendo tudo que poderia, assistindo a aula, estudando e tal, mas mesmo assim, não para todos, né, mas para alguns módulos ele ainda não consegue acertar todos os exercícios. Então, olha lá, ele não acertar todos, eu acho que ele está querendo demais dele. Ele não estaria aqui, provavelmente, né? Exatamente. Gente, se coloca no lugar de vocês, que é aluno, que é estudante, quer receber, quer se empenhar. Vocês querem acertar tudo. Então, vocês querem o bônus, mas vocês não querem o ônus. Então, vamos lá. Primeira questão, porque essa pergunta ela é muito, muito grandiosa, né? Número 1, se você não está conseguindo resolver todos os exercícios, fica tranquilo, porque não é resolver todos os exercícios que faz ninguém passar, senão a maioria já teria passado. Tem gente que faz tudo e mais um pouco, mas faz de qualquer jeito. Então, fazer com qualidade. Segundo, pode estar acontecendo de você ficar lendo demais a teoria todos os dias, ou em quase todas as aulas, e aí querer fazer o resumo para depois fazer o exercício. Então, analisa por conteúdo. Se naquele dia você teve um conteúdo que você não conseguiu fazer exercícios, porque você teve que ler a teoria, você tem que entender que o domingo também é para isso. Ai, mas eu tenho que estudar no domingo? Você é medicineiro. O medicineiro é para erro. Erro no domingo. É isso. Então, não consegui fazer o módulo 18 de história porque eu achei muito difícil, tive que ler toda a teoria. Escolhe pelo menos uns 10 exercícios e faça no domingo. O domingo é para erro. O domingo é porque não conseguiu. Nossa, mas eu não consegui quase nada na semana. Oi, então você não está aqui nessa faixa. Você está na da semana passada. Você não está nessa. Você está precisando de base, você está precisando escolher, fazer um plano de mais tempo, de estudos, tá? Quem está nessa fase de hoje aqui, está numa fase que precisa entender que eu estudo na semana e eu volto no que eu tive dificuldade
no domingo e volto no erro do simulado no domingo. Ai, dá tempo de fazer tudo? Não. Para isso você tem o planner com FDP. Para saber o que você escolhe, porque não vai dar tempo de fazer tudo mesmo, tá? Isso é uma verdade. Não dá para fazer tudo. Por isso, o FDP. Sempre escolha pelo FDP. Beleza? Ô, Márcia, tem mais uma pergunta aqui, que o aluno falou o seguinte. Eu até fiz algumas sugestões para eles no início do ano. Enfim. Aqui, o pessoal é uma coisa, vamos dizer assim, regional. Não costuma ter aula de sábado, certo? Aí, para a gente poder... Assim, tem algumas aulas eventuais, sabe? Mas não é todo sábado aquela regra. Para a gente dar conta do PV1000, a gente tem que colocar 4 aulas na quinta tarde, certo? Uhum. Na quinta-feira, eles têm, então, 6 aulas de manhã e 4 aulas à tarde. É puxado. É o pior dia, vamos dizer assim, em termos de quantidade de disciplinas e tudo mais. E aí esse aluno coloca, como que eu poderia me organizar? Acho que não tem segredo, ele vai ter que pegar e dividir essas disciplinas em outros dias, ou você tem alguma outra sugestão? Porque assim, ele tem outros dias que ele não tem aula à tarde, não tem? Na verdade, aula Ele mesmo tem é só de... Sim. Então o que você pode fazer? Coloca uma matéria num dia, outra matéria no outro. Não tenta transferir as aulas da quinta todas para o domingo, porque daí você ferra com a sua semana, porque você não tem tempo de voltar nesse que você errou, de conferir seu simulado, que é o segredo para sair no Vale das Sombras, tá? Então, o que você faz? Você sabe que a quinta sua é ferrada? Aqui para nós é na terça, tá? Então, você sabe que ela é assim? Então, o que você vai fazer? Qual dia que está mais tranquilo? Ah, terça. Então, dá para jogar 2 matérias da quinta para terça? Sim. Então, você vai passar quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e vai estudar 2 matérias na terça. Ah, vou colocar essa uma aqui na quarta, vou colocar essa uma aqui na segunda e vou pôr essa no domingo. Uma até dá, uma ou 2. Então, essas matérias eu ponho no domingo de manhã, à tarde eu faço análise dos erros e descanso. Planejamento, dá para fazer. Planejar é você saber o que você escolhe, quanto tempo você põe e o que você deixa. Planejar é isso, também é saber deixar, certo? Agora, essa desculpa, Eduardo, de que a aula na quinta é puxado, o aluno que quer estudar tudo que tem o dia no próprio dia é aluno que tem essa angústia, tá? Então, ele teve 9 aulas, o dia inteiro na escola. Como que você vai estudar tudo, criatura? Tá? Chega na sua casa e estuda aquela que você teve mais facilidade. Pronto, as outras você vai distribuir. Você vai pôr as que você tem mais facilidade para estudar à noite. Põe uma, eu aguento 2. Beleza, põe 2 e dorme, descanse. Dormir faz parte do processo. Dizer que é uma fase bem difícil, a gente reconhece, né, essa fase que os alunos estão passando, que é a questão do vestibular. Então, não tem como, se vocês, para esse ano não tem mais como, mas de repente a gente pode conversar, não, para o ano que vem vamos tirar aula da quinta tarde e colocar no sábado, beleza. Mas daí vocês vão reclamar porque tem aula no sábado. Tira de um lado e... Nossa, eles não têm aula no sábado? Eles têm simulado e alguns aulões, mas normalmente as aulas são distribuídas... Então, para você ver, gente, muda essa cultura de estudante aí, tá? Muda essa cultura de estudante, porque vocês querem passar em medicina na FUVEST, achando que vocês vão estudar 5 vezes por semana só, 5 dias. Ô, filho, vocês estão competindo com um aluno que estuda muito porque quer aprender. Então, aprenda o seguinte, aqui, ó, nós temos aula toda terça-feira à tarde, que nós temos aulas adicionais, porque a gente vai focar na UEL na terça-feira. Então, a gente tem aula de artes, porque a UEL puxa demais em artes, né? Na nossa realidade aqui. A gente vai ter aula de língua estrangeira e a gente vai ter aula de atualidades na terça-feira. Então, o aluno não tem a tarde da terça e tem aula no sábado normal, como outro dia qualquer.
E ele ainda não tem a sexta tarde, porque tem simulado, e aqui é obrigatório simulado, não é essa coisinha eu faço se eu quero, não. Não fez, é borrachada, tá? Vou ligar, o diretor vai ligar, nós vamos falar com os pais. Então, você não quer passar? A gente quer que você passe. O Eduardo precisa que você passe. Então, não faz corpo mole. Meu, você não tem aula no sábado e você está reclamando. Ah, não. E está reclamando que tem aula na terça tarde, para de mimimi. Ou vai estudar letras, que é o que eu fiz, tá? Biologia, com todo respeito, mas são cursos de menos concorrência. Você quer fazer medicina, ou se não, um monte que é direito no Largo de São Francisco, né? Quer engenharia no ITA, mas não quer estudar o que o cara que passa no ITA estuda. Ô, gente, sua ação tem que ser compatível com o seu sonho, tá? Você quer pouco? Sonha pouco. Você quer dar pouco sobre você? Desculpa o esporro, mas não combina. Eu estou falando para aluno de alto desempenho. Eu não estou falando para aluno de UniPP. Não estou. Eu estou falando de aluno de alto desempenho. O aluno de alto desempenho passa em medicina. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que ter conhecimento. Não se iluda. Beijo, tchau. Beleza? Deixa eu só ver aqui, Márcia. Acho que tem mais uma. Só um minutinho. Ó, eu só tenho que encerrar daqui a pouquinho, porque eu vou lá fazer o teste, tá? Aquele teste que eu te falei. Ah, tá. A Márcia está grávida, né? Depois eu conto para vocês. Né? Grávida aos quase 50 anos, hein, Eduardo? Aí ia ser bom, hein? deixa que depois não fala não, viu? Não fala não, que depois eu quero encerrar falando isso aí. Pessoal, Márcia, tem uma aqui que um aluno fala o seguinte, ele não está sabendo muito como organizar o final de semana, porque teoricamente ele teria que fazer esse simulado, né, que está acontecendo a cada 15 dias, tem mapeamento de prova, tem revisão. Então, principalmente simulado, mapeamento e revisão. O que você me fala em relação a isso? Como organizar? Tem que fazer um revezamento, né? Tem um revezamento, não vai ter jeito. Né? Primeiro, você tem que distribuir o máximo que você conseguir, que seu corpo suportar, porque o corpo também dá sinais. Não é fazer corpo mole, mas também não querer dar um de super-herói. O máximo possível durante a semana. O simulado é no sábado, Eduardo, é isso? Exceto alguns de Enem que eles vão ter que vão ocorrer de domingo, mas a grande maioria é sábado, à tarde. Então, assim, ninguém vai marcar assim, ó, domingo tem simulado. Não, o simulado é calendarizado. Então, se organiza, ó, sabe, esse dia aqui eu tenho simulado, então tem que fazer essas coisas antes. O que não dá para fazer? Elimina. Não dá para fazer tudo mesmo. Então, o primeiro ponto importante é você fazer o mapeamento. Você tem que priorizar isso, tirar um final de semana e mandar brasa com seu amigo, ou seu grupinho, ou você sozinho, em alguns conteúdos, em alguns simulados. Né? Na semana passada, eu falei para vocês, faça o mapeamento de uma prova por dia que vai ficar mais fácil. Então, se você colocar assim, ó, todo dia antes de dormir, essa semana eu vou fazer o mapeamento de uma prova. Dá certo, tá? É que vocês querem sentar e querem mapear tudo. Não dá. Então, marca uma por dia. Primeiro, você já organizou. Segundo, entenda que sábado, se você teve simulado no sábado, sábado à tarde você vai estudar seu erro. É que eu achei que vocês tivessem aula, por isso que eu joguei para o domingo, mas você não tem aula. Então, sábado à tarde você teve simulado, você vai estudar o erro do simulado. Aí você vai revisar o erro do simulado. Ô, criatura, quando você faz o simulado e você analisa o erro, você já está fazendo revisão, né, amiguinho? Ó a concepção de revisão errada. É achar que você vai sentar e olhar tudo. Fazer simulado e conferir o erro também é revisão. Se eu fiz simulado e fui conferir meu erro, antes eu olho meu caderno de erro, que aí eu já estou revisando também. Então, faço o simulado, olho os erros anteriores, faço o meu caderno de erro de estudo, de conferir os simulados e acabou meu sábado. Aí amanhã, que é domingo, aí eu vou olhar para a minha semana.
O que deu mais problema na minha semana? Tá? O que eu não consegui fazer na minha semana? Aí você joga para o domingo. A questão é que eles fazem assim, né? Ah, eu tenho domingo, então não vou fazer hoje não, faço domingo. Aí amanhã, ah, não vou fazer hoje não, vou dormir um pouquinho, faço domingo. Aí chega domingo, tem 15 coisas para fazer. Aí eles se desesperam. Aí é FDP. Quando tudo apertar na sua vida, quando tudo estiver dando muito errado, você vai para o FDP. E você escolhe por ali. Não é minha mãe mandou eu te dizer essa daqui. É FDP. Vou escolher essas 5. Estude as 5. Acabou. E as outras? Tchau. Beleza? Ô, Márcia, vamos abrir para as perguntas, para a gente encerrar? O que você acha? Uhum. Ô, Márcia, não sei, sabe o que aconteceu um negócio, não sei o que aconteceu com esse povo aqui, agora ficou metade, a outra metade saiu para ir para a aula, mas começo do ano, nossa senhora, um fervo, mandando mensagem no grupo, participando. Márcia, morreu todo mundo, sumiu. Não sei Ô, se Eduardo, vou te fazer uma pergunta bem dura para que eles escutem. Quantos medicineiros vão entrar na FUVEST? Quantas pessoas passam no vestibular na FUVEST? Quantas vagas tem? Confesso que eu não sei te dizer de cabeça. Alguém sabe me dizer? Ó, o Walter deve saber, se ele estiver aí. Quantas pessoas vagas tem na FUVEST, que eu sei que é o sonho da maioria aí? 120, é isso mesmo. A maioria vai estar em torno disso. Então tá, você tem 120, só que você tem em torno de 112, 115 mil candidatos. 120 passam, cara. Peça assim, ó, todo cursinho, toda escola, isso tá lá no livro O Ateneu, do Raul Pompeia. Ele fala assim, ó, toda escola é o microcosmo da humanidade. Então, o que acontece numa escola é o reflexo de que acontece na sociedade. Então, vamos lá. Quem que você acha que vai passar? A sala inteira? Por mais que você queira, Eduardo, não é a sala inteira que passa. Eu tenho 120 vagas para o Brasil inteiro e algumas pessoas do exterior. Então, é óbvio que aquele agito, aquela euforia, ela não vai ficar para todo mundo. Porque agora não é mais euforia, agora é resiliência. Entendeu? Agora é assim, estou cansado, mas eu vou fazer. Eu fui mal, mas eu vou fazer. Tá difícil eu sair dessa média, mas eu vou continuar fazendo. E esse cara que vai na consistência, e na persistência e na constância, ele vai passar. Porque na corrida a maioria fica no meio do caminho, filho. Então, é o microcosmo. Eu falo todos os anos, no primeiro dia de aula, os alunos assim olham para mim com aquela cara de, meu Deus, ela é um monstro. Mas eu falo, ó, estamos aqui nessa sala com 60 alunos. Dessa sala, apenas 3 ou 4 vão passar numa universidade de ponta. Todos os outros vão reprovar. Fica com aquela cara, nossa, ela tá me desanimando. Não, tô te falando a verdade. Tá? Então, você quer ser um desses? Porque tem 120. Por outro lado, você fala, tem 120, eu só preciso de uma vaga. Não preciso de 120, preciso de uma. Ó que legal. Quem que vai passar? Quem persistir. Quem se mantiver resiliente. A palavra tatua. Eu tenho vários alunos que hoje já estão na medicina terminando que tem a palavra resiliência tatuada. Porque nunca uma palavra foi tão importante para um grupo como resiliência é para medicineiro. Resiliência. Toda vez que você tiver vontade de parar, lembra que alguém está tendo vontade de parar também. E continue. Deixa a pessoa parar primeiro. Você continue. Márcio, você sabe que eu gosto muito de me expressar e fazer comparações, e veio um negócio na minha cabeça agora que talvez não faça muito sentido para os alunos, mas eu preciso falar, né? Porque eu não quero dormir com isso. Não tem nada a ver, é uma coisa simples, mas enfim, um pouco antes da pandemia, quando começou a pandemia, ano passado foi 2020, foi em 2019, final do ano. Eu nunca corri na minha vida, nunca gostei de correr, sempre gostei muito de pedalar, mas nunca gostei de correr. Aí um grupo de amigos me convidou para participar de uma maratona, que ia fazer uma travessia, que ia sair correndo de Bertioga, litoral norte de São Paulo, e até Maresias. Eram 75 quilômetros.
E aí eu gosto de desafios. Eu falei, opa, nunca gostei de correr na minha vida, mas estou começando a gostar dessa ideia. Correr na beira da praia, tinha que atravessar uns pântanos lá, era um negócio bem aventura, assim. Só que é o seguinte, pô, nunca corri na minha vida. Eu não vou correr os 75 km sozinho. Tinha a opção de fazer o revezamento. E aí poderia ir em dupla, trio, até 8 pessoas. Óbvio que eu fui no de 8 pessoas, né? E aí, cada um ia correndo um trecho. O grupo não parava, né? Então foi quase o dia todo correndo e atravessando os percursos. Só que no meio desses 75 km tinha o pessoal que corria o solo, né? O sozinho. E aí eu falava, meu Deus, como pode? Porque eu, nos meus treinamentos, eu corria 5, 6 quilômetros, para quem nunca estava correndo, era muito. Eu sentia dor até, sabe, da ponta do fio do cabelo até a unha do pé, doía tudo. Fiz o treinamento, consegui participar da prova, nossa equipe foi bem, enfim. Mas era assim, era um desafio, não é? Eu não queria ser campeão, nada disso. Mas uma coisa interessante, né, que eu acho que eu gostaria de fazer a comparação com eles, era o pessoal que correu 75 quilômetros sozinho. Porque eu ficava, meu Deus, eu sei que tem mais que isso. Eu já assisti palestra de um cara que corre 200 quilômetros. Tem umas coisas absurdas. Só que pela primeira vez eu vi um cara correndo 75 quilômetros. Né? Claro que eu não acompanhei ele a prova inteira. Ele a turma que corria 75 quilômetros saía bem mais cedo. Tipo, 3 horas da manhã os caras já estavam saindo. Ao passo que a nossa equipe saía 8 horas da manhã. Então, esse pessoal de 75 chegava mais ou menos no mesmo horário que a gente estava chegando lá no ponto de chegada. E assim, eu via esse pessoal chegando, se arrastando. Quem não conhecesse, né, a história desse povo, né, a história dentro daquela prova, e fala, pô, mas correr desse jeito eu também corro. Os caras se arrastando para correr 75 quilômetros. Os caras deram conta. Claro que eles começaram num ritmo melhor, só que no final eles estavam se arrebentando, mas não desistiram. E qual a associação que eu gostaria de fazer com os nossos alunos? Ninguém que vai passar numa FUVEST, numa Unicamp, numa UEL, numa UEM, seja lá qual for em medicina, vai sair lindo, maravilhoso, sorrindo e chegar lindo, maravilhoso, sorrindo. Vai chegar arrebentado, só que não vai desistir. Então, essa comparação, né, que eu gostaria de fazer. É muito legal essa comparação, porque se você pensar esse cara que correu 70 quilômetros, ele não saiu igual um louco disparado. Ele tinha que saber dosar essa agilidade dele para ele ter fôlego, é ou não é? Então, essa euforia da primeira semana é o cara que ia correr 70 quilômetros, já saiu igual um desesperado, louco, correndo, mas chegou 5 quilômetros, a língua já estava para fora. Daí ele falou assim, quer saber? Eu vou deixar para o ano que vem, eu não vou mais, não. Não vou ir. Não vou ir. Na verdade, eu falei dessa euforia porque eu já estou sentindo falta desse pessoal. Gente, vocês têm que se forçar a ter essa euforia. É isso que eu quis dizer com a resiliência. Porque Sim. No começo você está descansado, você está esperançoso e é natural. Você se sentir desanimado, cansado, sem vontade, também faz parte. Você não está errado porque está assim. Acontece, porque aí lá vem aquele olhar maquiavélico, né? A gente ganha também muito pelo... Você fazer pergunta, mostra para o seu colega que você está fazendo pergunta, estimula seu colega a fazer pergunta. E é competir. Lembra você quer voar igual águia? Não ande com galinhas. Competir com pessoas que são mais competidoras, não seria bem isso, mas competir com pessoas que querem o mesmo que você e vão para cima, te motivam. Então, o que adianta você fazer simulado? Que eu falo para os meus alunos, faz simulado, aí, nossa, eu fiquei em primeiro. Estou lá no ranking em primeiro lugar, com 60%. Grande coisa. Você está em primeiro com 6%. Eu preferiria estar em último com 9%. Não olhe para o ranking, tá? Olhe para o seu desejo daquilo que você quer lá na frente. É isso que te motiva. O que você quer lá na frente. Você lembra quando passava os desenhos animados, Eduardo, que colocava uma vara de pescar com uma maçã assim na frente, no cavalo, para ele ir correndo para comer a maçã? Você lembra que tinha isso? Sim. Eu vejo o medicineiro assim.
Para mim, ele é esse, no bom sentido, esse cavalo preso uma vara de pescar com uma maçã pendurada, que essa maçã é a aprovação, e ele está sempre correndo, olhando para aquilo com o objetivo de pegar. Uma hora ela balança e ele consegue morder, tá? Então, você não pode parar. Se você parar, a maçã fica lá para frente, vai ficar ou apodrecer ou ficar para outro. Corra, olhe para essa maçã, olhe para esse desejo de ser médico, de ajudar os outros, de ter sua missão. Visualiza seu nome na lista do aprovado e vai, e vai. Porque, como eu disse na semana passada, a minha motivação é pagar boleto. Porque hoje, por exemplo, se eu não tivesse que pagar boleto, eu não teria nem ido trabalhar, porque eu estou me sentindo muito mal, meio gripada. Tanto é que daqui a pouco eu tenho que fazer o testinho lá do Covid. Mas eu penso, meu Deus, tem um boleto para pagar. Me motiva, que é uma beleza. Né? Motivação é algo intrínseco. Não vem de fora, não é o Eduardo, não é a Karina. É o seu desejo. Beleza? Tem mais alguma coisa? Então, Márcio, só para finalizar aqui da minha parte também, eu só queria fazer, né, uma associação aí. Por que eu falei dessa questão da euforia deles? É justamente porque eu acredito que isso, eu falei isso bastante para eles, que isso motiva não só entre eles, mas motiva o professor a se dar cada vez mais quando tem uma turma participativa. E porque nós temos aí planejado, né, programado, mais uma live com a Márcia, ok? Só que para isso, eu vou precisar que vocês me mandem, nós temos aí quase uma semana, né, para decidir os assuntos. Eu ia fazer uma sugestão para você. Geralmente, eles passam por estágios. É assim, meio que natural. Começam muito motivados, aí quando vai dando um mês, eles já vão cansando. É meio que o Fiuk lá, aquele meme do Fiuk lá do BBB, né? O Fiuk, quando entra, o Fiuk um mês depois. O que você acha, se você achar possível também, a gente esperar para fazer essa segunda live em um mês, em vez de ser segunda? Não, pode ser. É que eu só ia dizer para eles o seguinte também, que se eles não me mandarem perguntas, Márcia, eu vou entender que eles não estão precisando, e a gente nem faz. Né? Então depende muito, eles têm que participar, eles têm que. A gente está oferecendo isso aqui, gente. A Márcia eu pago, tá? E a Márcia é popstar, não é barato, mas eu estou investindo em vocês. Só que vocês têm que querer, vocês têm que participar. Então mandem, façam como hoje, né? Alunos me fizeram, me mandaram perguntas, mas não mandem de última hora, porque eu tenho que programar isso com o tempo. Uma coisa que é bem legal, gente, de fazer. É que, assim, às vezes eu entendo, vocês têm alguma dificuldade, mas vocês são engolidos pela rotina, porque, assim, a rotina de vocês não é bacana mesmo, é difícil. O ideal é você, na hora que pintar alguma dificuldade, tipo assim, cara, eu não sei estudar isso aqui, monta uma pergunta e já manda para o Eduardo. Eduardo, fui estudar história e não consegui entender como estudar tal coisa. Ah, eu fui fazer a redação, isso, aquilo outro. Vai mandando, na hora que você pinta uma dificuldade, ou até assim, tipo uma paranoia, porque às vezes são paranoias que a Karina consegue, com uma conversa, ajudar vocês. Então, pintou problema, já escreve para o Eduardo. Menos assim, Eduardo, eu estou desmotivado, o que eu faço? Gente, essa pergunta eu tenho vontade de falar assim, pula da ponte. Karina, desculpa que eu sei que você vai odiar que eu falo isso, mas pula. Uai, você está desmotivado, o que eu faço? Paga boleto, vai cortar cana, vai quebrar carvão, pedra na carvoaria, vai fazer muro, vai pegar no pesado para você ver o que é motivação, né? Essa pergunta eu não quero, nem para mim, nem para a Karina, nem para o Eduardo. Essa pergunta se chama, olha, tem um remedinho que é maravilhoso. Eduardo, eu vou mandar daqui a pouco para você, você vai mandar para eles. É um comprimido que se chama vergonha na cara. Você toma uma vez por dia, fica maravilhoso para motivar. Vergonha na cara. Quem tem que se motivar é você. Não sou eu, na Karina, no Eduardo, não. Tá bom? Então, essa pergunta eu não quero. Agora, qualquer outra. E se mandar, Eduardo, você não manda para mim. Senão eu vou soltar uma bomba no Coque Assis. Mulher bomba. Tá? Mas tudo, porque às vezes vocês ficam com vergonha. Vocês falam assim, nossa, mas isso é muito... Nossa, eu não sei isso. Nossa, eu não sei fazer minha rotina. Nossa, eu não sei corrigir simulado. Queridos, se você está agindo e está tendo problema na sua ação, não existe nada bobo. Nós estamos aqui para te ajudar. Então, manda.
Eduardo, se você quiser fazer a live segunda, você só me comunica. Se você quiser fazer daqui um mês, a gente reagenda. Você pode conversar com eles. Se você achar que não precisa, tipo, acho que não precisa, não tem problema. O fato tem que ser útil. Tem que ser importante. Tem que fazer sentido. Aí você entra em contato comigo. Tranquilo, Márcia. Não, sossegado. Eu vou esperar também eles irem digerindo, assimilando todas essas dicas que você passou. Eu acho que realmente é importante eles colocarem em prática tudo isso, para que depois a gente parta aí para um próximo nível, ok? Isso. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, Márcia, eu gostaria muito de te agradecer. Como a Márcia já falou, ela hoje me disse que não estava muito bem, alguns sintomas aí de resfriado. Eu falei, Márcia, se você não estiver bem, a gente reagenda, mas a Márcia é uma pessoa extremamente profissional, esforçada e dedicada, e está aqui mesmo, né, não estando muito bem, para poder atender vocês. Então, Márcia, muito obrigado, de coração, ok? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho, gente, tá? E que eu falei para o Eduardo, eu quero ver esses nomes aí como aprovados. Para mim, quanto mais pessoas passarem por nós, pelo COC, pelo COC Assis em especial, eu quero aprovação. Eu quero que o COC Assis seja expoente, né? Muito obrigado. E eu tenho certeza que vai ser. Muito obrigada por vocês pararem para me ouvir, tá? Obrigado. Todo mundo mandando obrigado aqui para você, melhoras. E é isso aí, Márcia. Meu marido que tem nóia e quer que eu vá fazer o exame. Eu acordei com dor na garganta e nariz trancado. Não vai. Faxina, que eu fiz faxina ontem. Tá? Eu tenho certeza que não é nada, mas meu marido, ele encuca. Então, eu vou lá fazer. Eu acho que seu marido tá certo. Eu também acho. Mas eu sei que não tenho nada. Mas se for a última vez que a gente se viu, foi um prazer ver vocês. Que brincadeira sem graça, né? Tá doida? Agora que eu entendi o que você falou, eu não tinha entendido. Bom, beijão. Márcia, se cuida, muito obrigado e a gente vai se falando, viu? Abraço. A gente manda dúvida. A gente quer ajudar vocês. Beijo, beijo, Karina. Muito obrigada para todos. Beijão para todos. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.